vamos fazer agora uma retrospectiva política deste ano de 2023. Foi um ano desafiador para o novo governo, viu? Vamos acompanhar na reportagem que a Lohane Castro preparou. Um novo governo e o desafio de retomar o crescimento do Brasil. 2023 foi o ano em que a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional para a Covid-19. Não foi o fim da doença, mas com a vacinação ela foi controlada. O que ficou fora do controle foi as contas do governo. Antes mesmo de assumir a presidência, o presidente Lula e sua equipe fez uma movimentação no Congresso no final de 2022 para ampliar o teto de gastos de 2023 através da PEC de transição. Com isso, o petista garantiu a manutenção do Bolsa Família e o aumento dos recursos para a saúde e educação. A tranquilidade do novo governo durou 7 dias e meio. Tarde de domingo, 8 de janeiro, um ataque de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro aos prédios dos três poderes marcou a história política do país e mudou a relação do presidente Lula com a oposição. O país saiu de bastante dividido das eleições, né, que aconteceram em 2022, né, mas as forças, vamos dizer assim, mais progressistas venceram por uma margem pequena, mas venceram, né, e como o Brasil estava muito polarizado, as consequências, né, dessa vitória elas continuaram após a posse do Lula, pelo menos até o primeiro semestre, você ainda viu, né? Você teve o de janeiro, você tem um Congresso hoje mais conservador do que a legislação anterior, né? Alguns embates, mas eu acho que do ponto de vista do balanço político, foi um balanço bom pelo fortalecimento da democracia. Por quê? Porque o diálogo voltou a ser a base da negociação, né? Então, assim, o debate político, ele voltou a ser a base da negociação, né? Então, assim, isso é importante para a democracia, é importante, inclusive, que tenha uma força de oposição ao governo Lula, né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista da democracia, a democracia saiu fortalecida, né? Houve uma tentativa de golpe que não deu certo, né? Então, assim, os responsáveis estão sendo julgados e punidos, né? Os poderes estão funcionando normalmente, né? O presidente Lula distribuiu até setembro deste ano 11 ministérios ao União Brasil, MDB e PSD. Lula também deu cargos ao Centrão, PP e Republicanos, que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse jogo de cintura foi para garantir aprovação em pautas importantes do governo. Apesar dos esforços, não teve 100% de sucesso. Foi aprovado, sabe, a questão do marco temporal. Vocês estão lembrados que tinha tido uma decisão da Suprema Corte. Aí a Câmara aprovou uma coisa totalmente contrário àquilo que o movimento queria, que os indígenas queriam. Quando chegou na minha mão, eu vetei tudo. Mas votou para o Congresso derrubou meu voto. Agora, se a gente quiser, a gente vai ter que votar, brigar na justiça. Porque a gente não tem maioria. Além dessa pauta, o Congresso derrubou outros 12 vetos do presidente. Entre eles, a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Outro veto derrubado obriga o Planalto a cortar gastos até março do ano que vem. Apesar disso, a aprovação da reforma tributária foi comemorada pela base governista. A oposição não apoiou 100%, mas teve bastante apoio da oposição nessa pauta. Não, eu acho que é uma reforma importante. Ela não sai igual a alguns queriam, né? Nem para um lado, nem para o outro, mas ela é um avanço. Por quê? Porque ela diminui o imposto indireto. Para melhorar a imagem do Brasil, Lula viajou para vários países, mas entre uma reunião bilateral e outra, também conseguiu embates com governos internacionais, principalmente
em relação ao posicionamento na guerra em Israel. Não, eu acho que o Lula voltou à tradição do Itamaraty no Brasil. O Brasil sempre foi um país que dialogou com todos os setores, todas as forças, todos os lados, desde Rio Branco, né? Então, assim, o Brasil sempre fez essa postura de pregar, né, um caminho do meio, de pregar um caminho mais pacífico, sempre foi assim. Com exceção dos últimos anos anteriores, sempre foi assim. O Brasil não se posicionava do lado das superpotências, não, e não se posicionava nos interesses, né? Então, assim, eu acho que ele fez o papel correto. Esse é o papel que eu acho que o país tem que ter, né? De pregar o bom senso, né? E é tanto assim, positivo que o Brasil conseguiu conversar com Israel, né? E com os grupos do Hamas, os mais radicais, através de outros países vizinhos árabes, né? Então, acho que foi por isso que o Brasil conseguiu, foi o primeiro a fazer e foi o que conseguiu fazer bem feito, tirar os brasileiros que estavam lá, né? Se ele tivesse uma posição a favor de Israel ou contra, totalmente contra Israel, ele não teria tido essa capacidade de negociar e tirar os brasileiros de lá, né? O que ele pregou foi que a guerra não é a solução para uma questão, que a solução é reconhecimento que um país, né, tem direito uma nação, aliás, tem direito a ter o seu território, né? É isso aí, um ano bastante movimentado.